graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar, meu amigo, meu irmão, para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista essa de jovens e adultos, edição 89, vocacionado para uma nobre missão, ser e fazer discípulos. O estudo baseado nos livros de Jeremias e Lamentação. Estamos chegando quase ao término desse segundo trimestre de 2026 e estamos na 12ª lição, a lição número 12. O título é Para que nascemos? O texto base é em Lucas 2, 41 a 50. O objetivo da lição é mostrar que a missão de fazer discípulo flui de uma vida que entende a razão da existência, né? Estaremos lendo o texto nessa hora e logo após nós estaremos fazendo a oração, né? Para darmos início ao estudo. Então, Lucas capítulo 2, de 41 a 50. Diz assim: Para todos os anos ia seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria dar companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores e ouvindo e interrogando-os. E todos que ouviram admiravam a sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Então, aqui, nesse texto, nós vimos que eles sempre iam à festa, lá em Jerusalém, e num certo momento eles não se encontraram. E foi aí que Jesus disse que era necessário ele cuidar das coisas do Pai, né? Para que nascemos? Já falei sobre o objetivo, agora, aliás, vamos orar, né? Agradecer a Deus. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, bendito eternamente seja o seu nome. Quero te agradecer, ó Deus, por mais um momento, ó Deus, de gratidão a Ti, porque nós estaremos agora, Deus, estudando a sua bendita palavra. Que o Senhor possa nos orientar, nos direcionar, ó Deus, nos conduzir nesse estudo. Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos que junto conosco estão sempre aqui neste canal para estudarmos junto a Tua palavra. Que nós possamos extrair, ó Deus, esse estudo, esse ensinamento para pôr em prática no dia a dia de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos aqui, estudar para que nascemos. É uma pergunta, Para que nascemos? Os evangelhos não mostram muitos detalhes sobre o início da vida de Jesus. Após nascer e ser apresentado no templo, a Bíblia apresenta Jesus com 12 anos, de idade em Jerusalém. De acordo com o texto, o contexto do texto era tradição da época as famílias de Nazaré viajarem em caravana para a Judéia, a fim de participar das atividades anual da Páscoa. Então, isso era uma prática dos judeus, Após os dias da celebração, a família de Jesus iniciou a viagem de retorno de José e Maria, imaginando que Jesus estivesse entre os parentes conhecidos na caravana, e seguiram viagem e não perceberam que Jesus havia ficado para trás. Então era comum
viajar famílias inteiras ali naquela caminhada e jornada à adoração no Templo de Jerusalém, né? Como hoje muitos fazem a peregrinação a Meca, Jerusalém, né, era o centro religioso daquela época, né? E todas as pessoas iam ao encontro ali no templo de Jerusalém, adorar ao Senhor, oferecer sacrifício, gratidão. Depois de uma busca de 3 dias, Jesus foi encontrado no templo, deixando os mestres religiosos da época perplexos. Por causa do seu entendimento, Maria, sua mãe, ao vê-lo sentado com os fariseus e líderes religiosos, aproximou-se com um misto de alívio e emoção e questionou: Filho, por que você fez isto? Seu pai estava aflito à sua procura. Verso 48, né? E com a estranha calma, raramente encontrada em pré-adolescente, Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Aqui está o ponto central, pois a resposta de Jesus revela que desde cedo sabia qual era a sua missão e tinha plena convicção a respeito do seu propósito e sua existência. Jesus entendia a finalidade para a qual nasceu. Jesus sabia qual era o seu chamado. Então, irmão, nós vemos que Jesus, desde o início, né, lá desde a pré-adolescência, já tinha convicção do seu chamado. E o chamado dele era falar sobre o amor do Pai, do enviou, né? E ali ele foi o ponto que nós queremos estar abordando. Para que nascemos? O primeiro ponto aqui desse estudo, irmão, nascemos para conhecê-lo infinitamente. Nós nascemos para conhecermos a Deus infinitamente. Muitos de nós sabemos que várias coisas a respeito de Jesus. Somos capazes de dizer onde ele nasceu. Sabemos narrar alguns episódios da sua vida. Citamos até mesmo com propriedade alguns dos seus ensinamentos e ensinamos sobre os milagres que foram realizados. Mas surge uma pergunta: será que conhecemos Jesus da mesma maneira e com a mesma intensidade que conhecemos um amigo bem íntimo, né? O nosso chamado é para conhecê-lo intimamente. Então, nós somos chamados para conhecer Jesus intimamente. Não se engane, é possível ser discípulo de Jesus e desconhecer sua verdadeira identidade. Um bom exemplo bíblico está em Marcos 4, 41, né? Vamos ver aqui, Marcos 4. Quatro, 41. E sentiram grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse fato, irmão, é quando surgiu uma grande tempestade, né? Ali, e eles estavam dentro desse barco e havia um grande temporal, né? E eles sentiram medo, todos ali sentiram medo. Jesus estava com ele no barco, né? Alguns dizem na polpa dormindo, ou na proa, né? O mestre estava dormindo sobre uma almofada e despertado. Jesus estava tranquilo, né? Porque Jesus conhece todas as coisas. Aí Jesus calmamente diz: cala-te, aquieta. O vento quietou e houve grande bonança, né? Então, irmãos, nós sabemos aonde Jesus está, há tranquilidade de espírito, né? E eles, daquele momento diante, eles começaram a entender mais um pouquinho quem era Jesus. E eles começaram a perguntar: quem é este que até o vento lhe obedece? Né? E muitos de nós desconhecemos o poder, né, de Jesus. Muitos creem que Jesus foi uma fábula, né, uma historinha que
um livro conta, mas não é. Jesus é uma pessoa real e ele existe nesse momento, ele sabe todos os nossos pensamentos, todo o nosso ser. Ele por quê? Porque ele é Deus. Quando, após repreender o vento e as ondas, seus discípulos perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Segundo a Bíblia, Jesus é o Rei da glória, é o Rei do céu, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Jesus é o Senhor porque o seu senhorio não depende de seguidores, né? Jesus, para ser Senhor, não depende que eu siga Ele, que eu caminhe com Ele, que eu seja discípulo dEle, né? Ainda que Ele quer que todas as pessoas o sigam, que todas as pessoas sejam seguidores dEle, seja discípulo, mas não depende o senhorio dEle, porque Ele é Deus, né? Mais de 2000 anos se passaram e Ele continua vivo, por nem a morte foi capaz de derrotá-lo. Jesus está vivo. Jesus tem um reino, né? E o seu reino é um reino eterno, sempiterno, é um reino para todo sempre. Jesus tem um reino governado por ele e tem seus soldados, seus seguidores, né? Que são os anjos. São milhares e milhares de anjos. E ele convidou o homem para fazer parte desse reino, o reino dos céus, o reino do Senhor, né? E aqui diz que nem a morte pôde derrotá-lo, né? A Bíblia testifica que somente Jesus salva o pecador. Então nós somos salvos, né? Para isso Jesus veio a este mundo, para salvar a mim e a você. E renovar as forças daquele que se sente cansado, cura quem está doente e limpa quem se apresenta sujo. Até hoje Jesus faz os mesmos milagres, as mesmas curas, né? Não foi só no passado, Jesus continua operando, porque Jesus está vivo. Jesus não é um ser fictício, Jesus é real, né? Ainda que você não veja, Jesus está te vendo e sondando o teu coração, porque Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele limpa e apresenta, Jesus é quem liberta o cativo, supre o necessitado. Tudo que nós vemos de alimentação, plantação, passa pela criação de Jesus. Jesus estava no princípio, né? A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E nada do que foi feito se fez se ele não estivesse lá. Jesus faz parte da criação. Jesus é o Criador. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus está ali desde o começo operando, né? Se conhecermos Jesus intimamente, saberemos que ele é indescritível, invencível e irresistível, né? É com autoridade que Jesus faz esta obra maravilhosa de restauração, né? O homem um dia foi destruído pelo pecado. O pecado entrou na vida do homem como destruir, porque Satanás ele tem uma tríplice função: matar, roubar e destruir. Ele rouba, ele mata e ele destrói a alma do ser humano. Mas Jesus é aquele que dá vida e vida em abundância. A Bíblia diz que Jesus é o que dá vida. Jesus é a própria vida, né? E todo aquele que aceita a salvação de Cristo é reconciliação com o próprio Deus. Nascemos, agora o segundo tópico, né? Falamos aqui, nascemos para conhecê-lo intimamente. Você conhecer intimamente quer dizer que você tem que saber muito sobre aquela pessoa, né? Nascemos para viver coerentemente com seus ensinamentos, né? Jesus não é só o Salvador, Jesus é o mestre, Jesus é o professor, né? Jesus vai ensinar, porque nós não sabíamos e muitas das vezes não sabemos
qual seria os nossos destinos, o nosso caminho. Mas Jesus veio nos dar um caminho, né? Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 coisas importantes, né? O caminho, a verdade e a vida, né? Então, irmãos, aqui, ó, ele vem nos ensinar sobre o Pai, né? Sobre Deus, sobre o Criador, sobre o Senhor dos Senhores, né? Deixado por Jesus em sua bendita palavra, que está em Mateus 6:33. Vamos ler Mateus 6:33, que vai nos dizer, nós vamos ver o que o Senhor vai nos falar. Mateus 6:33. Vamos ver aqui, ó. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus é o abençoador também, né? Jesus quer te abençoar e dar prosperidade, não é isso? Jesus quer abrir as portas dos céus e derramar pelas janelas dos céus as bênçãos incontáveis. E todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Todas as coisas. Mas para isso você tem que buscar primeiro o reino do céu. Consegue perceber a semelhança e coerência entre a resposta dada por Jesus a Maria e a orientação deixada por Jesus para os seus discípulos? Em ambas as afirmações, o objetivo foi revelar o principal propósito da vida: viver integralmente para Deus, né? Não é você viver em parte, é integral, total, né? É 100% para Deus. Deus não gosta de sobra, ele gosta de prioridades, né? Isso não significa que devemos rasgar todos os nossos planos, renunciar a todos os nossos desejos. De acordo com o ensinamento de Jesus, o nosso maior desejo deve ser viver alinhado com a vontade de Deus. Direcionado pelo propósito de Deus, os pensamentos nossos não são os pensamentos de Deus, né? Os pensamentos de Deus são maiores, os propósitos de Deus são maiores. Deus quer fazer coisas tremendas na vida de todos nós. Mas para isso devemos buscar primeiro o reino de Deus. Quando a realização dos planos do Senhor for o nosso desejo maior, mais profundo, os outros desejos se encaixarão nos lugares certos, pois todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Viu, irmãos? Como é? É como se um encaixe, né? No lugar certo, todas essas coisas serão acrescentadas. A razão da nossa existência é viver coerente com os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus é um só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a ti mesmo. É o maior dos mandamentos, né? Porque através de amar a Deus, você não vai fazer mal ao próximo. A lógica seja essa. Você não vai matar, não vai roubar, não vai adulterar, não vai mentir, né? Vai sempre fazer as coisas que estão alinhadas aos planos de Deus, aos ensinamentos de Jesus. Não tenhamos medo de permitir que Jesus retire de nós o que não somos, pois o caso contrário poderemos nos transformar naquilo que nunca desejamos ser. Isso porque nossa atenção se prende ao que comanda a nossa vida. Não podemos confundir atividade espiritual com vitalidade espiritual, né? O problema é que estamos avaliando nossa maturidade espiritual por aquilo que fazemos e não em que devemos nos tornar, né? Muitas das vezes as atividades ou o que nós realizamos, mas a nossa essência deve estar naquilo que vamos realmente se tornar fiéis, obedientes, né? Esse deve ser o nosso acerto com Deus. Bem disse o sábio contemporâneo que a força de um homem consiste em encontrar o caminho no qual Deus está trilhando
e trilhar esse caminho, né? Então, os irmãos, reparem que nossos planos, nossos desejos têm que estar alinhados aos planos de Deus para que possamos ter êxito, para que possamos vencer. E os caminhos de Deus, né, são os caminhos melhores, mais perfeitos, né? São os ensinamentos que Jesus nos deixou ao longo do tempo que ele passou aqui. Você, quando olha para o Evangelho, ele fala muitos ensinamentos. Ele diz que não devemos amar o mundo, né? Porque o mundo tende a nos afastar de Deus com suas práticas e seus desejos, né? Os desejos da carne. E tudo isso nos separa do espiritual, né? Vivemos de tal maneira que produzamos edificação na vida dos que estão ao nosso redor, para que com isso glorifiquemos o nome do Senhor. Então, quando nós fazemos uma edificação, né, e as pessoas que estão ao nosso redor vê a manifestação do poder de Deus na nossa vida, com certeza ele vai pensar, eu quero ser igual esse irmão, porque ele é abençoado, né? Quando nós vemos Abraão sendo abençoado, muitas pessoas queriam ficar perto de Abraão para ser abençoado e eram abençoados, né? Porque o cristão fiel é uma atração para Deus abençoar os demais, né? E são bênçãos, né? Por isso que não deve se matar um crente em Jesus, né? Como que você mata um crente em Jesus? Você mata o crente tirando a esperança dele. Você mata o crente quando o crente deixa de ser fiel. Então, meu irmão, meu amigo, não deixe a chama do poder do Espírito Santo apagar a lamparina que há dentro de você, né? A luz é Jesus. Jesus é a luz do mundo, né? E nós somos a lamparina, né? Para que Deus abasteça o mundo da sua vitalidade, do seu poder. Não podemos nos desviar, né? Então, irmãos, nós não podemos desviar, né? Mas devemos ser constantes na obra do Senhor. Nascemos para influenciar as pessoas a seguirem Jesus. Um pouquinho quando se trata de cumprirmos a missão de recebermos o propósito para qual existimos. Ninguém nasce por acaso. A Bíblia mostra que a nossa vida tem propósito eterno. Então a nossa vida aqui é uma condução para que outras pessoas, né, para que continuemos a existir nos planos de Deus na eternidade. A parte desse propósito é influenciar pessoas a conhecerem e seguir Jesus. Eu e você somos um canal que muitas pessoas vão encontrar para ligar, né, a Deus, para estar em contato com Deus. Se você não falar de Jesus, se você não abrir a sua boca, se você não testemunhar quer dizer, se você não cumprir o propósito de Deus, que é andar com retidão, andar com sinceridade na presença do Senhor, essas pessoas acabam achando que o Evangelho é irreal, né? É fantasioso. Por isso que muitas pessoas às vezes não querem, né? Porque olha para um seguidor de Cristo, né? E às vezes o que ele prega não condiz com a realidade de Jesus. E isso é muito ruim para o Evangelho, né? Não que aquela pessoa seja salva pelo aquele irmão, não é isso. Mas as pessoas têm mania de querer ver exemplo, né? E esquece que o maior exemplo foi daquele que morreu na cruz, Jesus Cristo, né? Fomos alcançados para alcançar outros. Nós fomos alcançados por Cristo para que nós alcancemos outras pessoas a seguir o caminho de Cristo,
para que aceite a obra redentora que Cristo fez por mim e por ele também, e todos aqueles que a ele quiser se achegar, né? Porque Deus não impõe, Jesus não impõe, né? Na verdade, quem está sendo beneficiado aí não é Jesus, é a própria pessoa que aceita esse caminho, né, da salvação. Em Mateus 5:14, 16. Mateus, vamos ler, né, versículo. Aqui é a escola bíblica, né, irmão? Então vamos aproveitar e ler. Aqui não é só um vídeo, é um ensinamento. E temos texto a ler, né? Isso aqui faz parte da leitura bíblica. Mateus, e diz assim: vós sois a luz do mundo. Vós quem? Eu e você, que somos igreja, que somos discípulos, né? Não se pode esconder uma cidade edificada. Não, a cidade está em cima, está edificada. Ela não pode se esconder sobre um monte, né? Nem se acende a candeia. A candeia era aquele que botava no velador, né? Se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa, né? Você bota a luz sempre nos lugares altos, para que ilumine, né? Para que ilumine. Assim resplandeça a vossa luz. A luz de quem? A minha e a sua luz, né? Diante de quem? Dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Quem vai ser glorificado? Através da minha vida transformada, dos meus atos, é com certeza Jesus, porque as pessoas vão ver que eu ando com sinceridade no caminho do Senhor, ando cumprindo os propósitos de Deus, né? Esse deve ser o objetivo de um cristão convertido ao Senhor. E Jesus declarou, aqui já não vou ler mais, né, porque já... E diz, da mesma forma, quem encontra Cristo passa a refletir essa luz, né, a sua vida, para que outros também o vejam. Veja quem? Veja Cristo, né? Olha como aquele irmão, né, é fiel, eu também quero fazer do mesmo modo, da mesma maneira, para que Cristo transmita através da minha vida e conheçam a Cristo. Como é importante, né, as pessoas falar assim, ó, eu fui a Cristo através da sua mensagem, de um vídeo que você falou, de uma mensagem que você me falou. Daquele dia em diante eu comecei a entender porque o Espírito Santo falou através da sua vida, né? Quantas pessoas dão esse testemunho, né, irmão? Quantas pessoas ouvem um hino inspirado por Deus, uma melodia, uma canção, e sente o toque do Espírito Santo, porque Deus fala de diversas maneiras com a pessoa, né? Na multiforme graça de Deus, Deus fala através do cântico, da música, de um teatro, né? De uma representação teatral, né? Então Deus fala, Deus ensina, né? E Deus usa quem? O ser humano, que é o ser mais inteligente, né? Depois de Deus somos nós que temos a consciência, né? Em Mateus 28 também, Mateus, no Evangelho de Mateus, né? 28, vamos passear aqui na Bíblia, né? 28, já aqui, 19 e 20, que diz assim, olha só que Jesus nos ensina, que a igreja está precisando realizar nesses dias. Diz assim, eu vou falar 18, 20, 19 e 20, né? Tá bom, irmão? Ó, e chegando Jesus falou isso, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus falou isso quando ele já tinha ressuscitado, estava prestes a ascender ao céu, a subir, né, para o trono dele. E, portanto, ele diz, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque essa trindade, né, vamos dizer assim, essas três são um, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a promessa de Jesus. Então, uma ordem imperativa é a igreja ir em todos os lugares, em todos os cantos, em todas as terras, de várias formas, né, multiforma, graças de Deus, falar do Evangelho, para que todos conheçam e todos venham ao arrependimento e todos sejam salvos, né? Essa é a missão da igreja, a minha missão. Para isso eu nasci, para isso você nasceu, para falar e ensinar nesse nome que é o nome sobre o nome, o nome de Jesus, né? Mas um chamado para todos que seguem, ser discípulo, né? Eu, irmão, sabia que eu estou gostando dessa palavra discípulo, né? Às vezes é melhor do que crente, melhor do que cristão, ser discípulo. Discípulo é aluno, né? Temos um mestre que é Jesus e nós somos discípulos. Nós estamos aprendendo a seguir a esse mestre, né? E ser discípulo inclui ajudar outros a tornarem a discípulos, né? Então nossa missão também é ensinar outros a ser discípulos. Nascemos para algo maior do que nós mesmos. Fomos criados para glorificar a Deus e participar do seu plano de salvação. Olha que honra tem eu e você, a partir do momento que entregamos a nossa vida para Cristo, para seguir Ele, para anunciar o Evangelho e participar desse plano de salvação. Deus está fazendo uma grande obra nesses dias, através da sua igreja, de mim, de você e de todos aqueles que aceitam a caminhar com Cristo e seguir esse caminho que Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando vivemos intencionalmente para conduzir pessoas a Jesus, estamos cumprindo o propósito para o qual somos chamados, refletir Cristo e multiplicar discípulos. Olha, irmãos, né? Então, mais do que entender, né? Que você ainda que não entendeu o que é aceitar Jesus, é você desse momento, como discípulo, entender os ensinamentos de Cristo, o propósito de Cristo aqui na Terra, né? Qual foi o propósito dele? De salvar, né? E agora nós estamos uma missão, refletir Cristo e multiplicar, fazer outras pessoas entenderem o plano salvífico, o plano de salvação através de Jesus. Não fomos escolhidos apenas para ser salvos, né? Mas para sermos enviados. Eu, você, Deus nos chamou e disse, agora daqui para frente, você que me conhece o meu plano, você vai ser enviado, né? Vai ser lançado na multidão, né? Muitas das vezes são lançados em meio a lobos devoradores, mas temos a certeza que, como diz aqui, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final da geração, de tudo isso aí, do plano, quando Deus concluir toda a obra redentora, né? Porque creio que o plano já tá feito, né? A próprio Jesus disse, está consumado. Mas chegará o momento da redenção de toda a humanidade que vai ver o trono da glória de Deus, né? Mas para sermos enviados, a influenciar a pessoa a seguir Jesus não significa impor fé, mas viver de forma tão alinhada com Cristo que outros desejam conhecê-lo, né? Não chegar à força e você tem que ser, porque... Não, quando a pessoa começa a observar a transformação, né? E quando nós cumprimos os ensinamentos de Cristo na nossa vida, aí a pessoa vê que realmente Cristo pode transformar. E ela mesmo sente o desejo de conhecer. Conhecer quem? Cristo, né? Amar, servir, testemunhar e compartilhar a esperança que recebemos. Pense só, irmãos. Cristo salva a pessoa, salva. Hoje nós temos muitas pessoas de toda a sociedade, né, vamos dizer, toda a classe social, são muita gente que quando aceita Cristo e sente o desejo e ali lhe dá,
né, o testemunho dele do que é servir a Cristo, né? Já parou para pensar quantas pessoas? Então você tem que perceber que Deus é bom, Deus é justo. Essas pessoas, será que essas pessoas combinaram uma com a outra para dizer essas coisas? Não, porque Deus mostra seu amor infinito a essas pessoas. Quando essas pessoas abrem o entendimento, o seu intelecto para ver que Jesus é bom, Deus é bom, quem que poderia criar um universo tão grande igual nós temos, né? Colocar variedade de alimentos na mesa cotidiana, né? E a terra nunca se esgota, né? Nós vemos aí, é infinita a imensidão dos mares. Então, meu irmão, pare e reflita. A esperança que recebemos, nossa influência nossa influência pode acontecer na família, no trabalho, na escola, na igreja, nas relações do dia a dia, né? Então nós estamos interagindo com as pessoas, muitas pessoas têm dificuldade de entender a nossa fé, né? E muitas pessoas acham que nós somos exclusivistas. Não, nós não somos exclusivistas. Mas Deus diz que não fomos nós que escolhemos, é Ele que nos escolheu e nos enviou a falar do próprio amor dele, para que você tenha o direito, né, como todos nós temos, desse participar desse reino celestial. Na igreja, a relação do dia a dia. Não podemos nos desviar um pouco quando se trata de cumprirmos a missão que recebemos e o propósito para o qual existimos, né? Não podemos nos desviar do foco, né? Qual o foco que nós temos, né? Nós temos que anunciar Cristo dia após dia, para que as pessoas que ainda não se entregaram a Cristo, né? Não fizeram sua, vamos dizer assim, sua ajuste de conta com Deus, né? Antes de partir desse mundo, né? Que ele possa se ajustar, se alinhar com Deus. Vou usar essa palavra aqui, né? Se alinhar com os propósitos de Deus. Deus espera de mim e de você. Olha aqui em Marcos, ele diz assim, né? É quase o mesmo, né? Do ensinamento aqui de Lucas, ele diz assim: e disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, né? Quem crê e for será salvo. Mas quem não crê será condenado. Mas quem não crê será condenado. Em outros diz que quem crê será salvo. Tem muitos que falam melhor, né? Não sei se é em Lucas, né? Deixa eu ver aqui. Não sei se é em Lucas. Que diz, quem ainda não crê, né? Sinal que dá a entender que há esperança para essa pessoa. Deixa eu ver aqui, isso aqui. Nem Lucas. Então, meus irmãos, a gente sempre está com o objetivo de que você possa encontrar a Cristo a todo tempo, né? E diz assim, nós fomos apenas no trabalho, e cumprimos a missão e recebemos o propósito para qual existimos. O tempo de examinar a nossa maneira de viver, arrancando todo e qualquer julgo construído ao longo do caminho, e voltarmos genuinamente para Jesus. Então esse é o propósito, né, irmão? Que nós alinhemos nosso propósito com o propósito de Deus. Então nós falamos, nascemos para conhecê-lo intimamente, nascemos para viver coerente com seus ensinos e nascemos para influenciar pessoas a seguirem Jesus. Esses são o propósito do nosso nascimento em Cristo, né? Nós uma vez nascemos e nós
uma vez que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nascemos novamente para influenciar essas pessoas a seguirem ao nosso Mestre. Fomos criados para Deus, reconciliados por meio de Jesus. Nós fomos reconciliados, né? Enviado ao mundo para uma missão. Então, nós fomos criados para Deus, reconciliados por Cristo e temos uma missão a cumprir. Jesus deixou claro que fazer discípulo é parte essencial do chamado daqueles que o seguem. Eu e você que seguimos, né? Essa é a nossa missão. Não é opção para alguns, mas uma responsabilidade para todos. Todos nós somos comissionados a fazer missão. A vida cristã não termina na conversão, mas começa ali, segue e transforma em missão. Somos levados a ser missionários por excelência. Evangelizar não é apenas falar, mas viver de modo que o evangelho seja visível. Né? Não é você falar as coisas dos versículos só, não. É você praticar essencialmente aquilo que você está falando. É amar como Cristo amou. É servir como Ele serviu. É anunciar a reconciliação com Deus. Quando entendemos que a nossa vida tem impacto eterno, né? O impacto eterno aqui, a transformação, né? Quando você tira a pessoa que estava indo com os pés largos para o inferno, quando você fala uma mensagem, você abre sua boca, você mostra com sua vida que você é uma pessoa transformada e aquela pessoa entende que é necessário voltar-se para Deus, né? E aquela pessoa deixa do caminho do mal e volta para o caminho do bem, o caminho de Jesus, né? Deixamos de viver apenas para metas temporais e passamos a investir no que permanece, a eternidade, né? Portanto, a razão da nossa existência não está apenas em alcançar realizações pessoais, mas em participar do propósito, né, eterno de Deus. Fomos salvos para anunciar salvação. Fomos alcançados para alcançar, né? Então, nós fomos salvos para anunciar este evangelho. O evangelho quer dizer boas novas, né? As boas novas de salvação que está entre nós através da vida de Jesus. Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco. Então, meu irmão, eu e você temos uma grande missão. Se você não era discípulo, passa a ser discípulo agora, porque você já ouviu o propósito de Deus, né? O propósito da sua existência. Quando você vê esse mundo, Deus tem um propósito de resgatar você e fazer um missionário, né? Um evangelista, um discípulo, um seguidor dele, né? Mas ele também não impõe. Mas nós fomos feitos com esse objetivo. O inventor eu gosto de usar esse ensinamento aqui, né? O Santo Dumont, né? O nosso Santo Dumont, o brasileiro que inventou, né? Que é atribuído a ele, a invenção do avião, ele tinha um propósito, eu creio que ele tinha um propósito. Quando ele fez aquele avião, fez para o bem, levar a mercadoria, transportar as pessoas, eu creio que deve ser isso. Mas o homem, ao longo do tempo, ele desvirtuou o propósito, né? E começou a usar para guerra, com bombas, lançar bomba nas pessoas, muitos outros propósitos, né? Então, o Criador foi a mesma coisa, o propósito que Deus criou para que o homem seja feliz, para que o homem o adore, porque ele foi feito perfeito. Mas um dia o homem falhou, né? E Deus quer restaurar, né, essa criatura que um dia se perdeu ao longo dos anos, do tempo, né? Esse é o propósito. E nós temos essa missão, que Jesus é o único que pode consertar o homem. Jesus é o único que pode transformar. A missão é essa, para que nós nascemos, né? Eu e você. Vamos orar, agradecer a Deus
por mais uma lição maravilhosa, né? O o editor dessa revista nos trouxe esse belo ensinamento. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por esse ensinamento que o Senhor tem nos trazido, ó Deus, através do pastor Adonias Júnior, ó Pai, teu servo, e as revistas da Convenção Batista Fluminense, a Palavra Vida, que tem chegado até nós, ó Deus, através desses homens e mulheres que têm colocado seu coração, seu desejo de sempre trabalhar na obra do Senhor e divulgar cada dia mais o seu propósito de salvar almas e guiar o homem pelo caminho eterno. Obrigado, Senhor, porque nos salvou, porque nos deu essa condição de participar também do plano de restauração da tua obra-prima, o homem, Senhor. Muito obrigado. Quero te agradecer aos amados irmãos que sempre estão conosco. Abençoe todos eles. Derrame a sua graça, sua bondade, sua misericórdia sobre a vida de cada um deles, dos inscritos do nosso canal. Que o Senhor possa estar abençoando todos eles em nome de Jesus. Amém. Então, meu amigo, meu irmão, se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?